Meus irmãos, vamos dar a continuidade no estudo sobre o dia do Senhor. Nós estamos lendo a lei de Deus, a lei moral de Deus, resumida nos 10 mandamentos, para colocarmos na nossa mente, primeiro, e, claro, também no nosso coração. Estamos estudando a respeito do dia do Senhor com o objetivo de fixarmos, termos a convicção, a certeza, principalmente a respeito do dia que Deus deixou de descanso. Também, irmãos, para refutar, para que os irmãos tenham a base escriturística para refutar, inclusive, posições cristãs de que, por exemplo, não existe um dia específico para se guardar. Há denominações, inclusive batistas, que entendem, denominadas batistas, que entendem que não se precisa guardar um dia em específico. Por quê? Porque este mandamento estava no Antigo Testamento e dizia respeito à lei cerimonial. Uma vez que a lei cerimonial foi abolida, então o dia também não é necessário, e usa a fundamentação de textos, alguns textos do Novo Testamento, para refutar isso. Inclusive, nós trouxemos para os irmãos uma análise de Romanos 14, não foi, Zaqueu? Que mostra essa questão. Mas vamos direcionar aqui, irmãos, já estamos no final, pelo menos, da sistematização deste estudo especificamente. Então vamos direcionar. Vimos durante vários domingos, inclusive lembro dos irmãos, nós começamos no domingo 23 do mês passado, um mês de estudos, a respeito disso. E diga aos irmãos, cabe muito mais. Cabe muito mais. Sempre quando a gente estuda, irmãos, quando a gente revê, temos desejo, diga aos irmãos, temos vontade de trazer mais informações, trazer mais conteúdo para os irmãos, por causa da riqueza, da beleza da palavra de Deus. É isso. E nos alegramos, irmãos, porque vemos essas verdades saltando assim, sabe, dos textos bíblicos. Não são verdades inventadas, criadas. Elas saltam do texto bíblico. Elas estão ali nos versos bíblicos, porque muitas das vezes nós não conseguimos ver no primeiro momento, mas depois Deus vai nos mostrando. E quero que os irmãos entendam alguns conceitos que são muitíssimo importantes para a igreja. Um dos conceitos é que se chama revelação progressiva. Preste bem, decore essa expressão, não é difícil. Revelação progressiva. O que é que isso quer dizer? Que desde o início da humanidade, Deus vai revelando progressivamente a sua vontade, as verdades e a grandeza. Isso, irmãos, tem tudo a ver com o dia do Senhor. Então eu quero começar hoje com os irmãos com uma figura. Eu quero que os irmãos imaginem um pouco. Use um pouco do conhecimento que vocês tiveram a respeito das aulas de ciências. A gente estava falando que tem tudo a ver com o dia do Senhor. Os irmãos sabem que Deus criou o universo e criou para nós 2 luminares para determinar o dia e a noite. Então, nós temos a Terra, o planeta Terra, e nós temos o Sol que nos dá essa luz. E dependendo do ângulo que a Terra está, nós temos iluminação em uma parte da Terra
e escuridão na outra parte da terra. Então imagine os irmãos o seguinte: Deus, ele, de forma muito sábia, ele trouxe uma iluminação sobre um ângulo. Quando uma pessoa está em determinada posição, se formos ali para frente da congregação, e a gente se colocar, em algum ponto nosso vai haver uma sombra, não é verdade? Que o sol vai incidir em alguma parte. Nessa época do dia aqui, nesse momento agora, você vai ter uma sombra em alguma parte. Então imagine aqui que os irmãos, aqui está o sol, aqui está você, e evidentemente esta parte sua está toda iluminada, e esta outra vai fazer uma sombra. Tá certo? Estão acompanhando? Aqui, fique imaginando, tá? Ok. Então, irmãos, essa iluminação aqui, considere que é Deus trazendo a informação desde o início da humanidade para o seu povo. Ele está de um ângulo, só que ele está revelando aqui do lado da sombra. Quem está desse lado aqui não consegue ver a iluminação total, porque o sol está aqui nessa posição. A pessoa, o objeto, completamente iluminado, claro, está desse lado. Quem está aqui está vendo uma sombra. Quem está enxergando daqui, quem está olhando daqui, está vendo uma sombra. E deste lado está todo o objeto iluminado. Assim é a revelação progressiva. O Antigo Testamento, considere que a sombra aqui é o Antigo Testamento, e a partir daqui nós temos Cristo e o Novo Testamento. Aqui a antiga aliança, aqui a nova aliança. Os eleitos de Deus na antiga aliança viam a sombra, viam uma sombra. Eles não viam o objeto claro. Então Deus vai revelando de forma gradual e progressiva até chegar a Cristo, e vai usando os profetas para trazer essa informação. Um profeta trazia uma informação, outro profeta trazia outra informação. E os eleitos de Deus iam ali. Eles começavam aos poucos. Por exemplo, como era o culto. Deus revelou, Deus deu instruções iniciais para Adão, Eva e os seus filhos cultuarem a Deus. Tanto é que Caim e Abel prestaram culto a Deus com seus holocaustos, não foi? Um foi aceito e o outro não foi aceito. Eles adoravam ali de acordo com a revelação que lhes era concedida. E assim se fazia. Jó é considerado a mais antiga revelação, o livro escrito. Jó já prestava culto a Deus e oferecia pelos seus filhos holocaustos, pedindo a Deus pela vida deles. Mas Deus vai se revelando, e como nós vimos aqui, vem pelos patriarcas, né? Noé fez isso, vem Abraão, Deus vai revelando, Isaac, Jacó, o povo fica no Egito, escravo, e vem Moisés, e Moisés traz leis muito mais claras ou específicas de adoração. Então veja, de Adão até Moisés, em Moisés você tem uma clareza, uma forma mais detalhada de como o povo ia adorar a Deus. Então Deus foi revelando progressivamente. Em Adão, Deus já tinha anunciado Jesus Cristo. Está lá em Gênesis capítulo 3. Cristo já é anunciado. Quem é que lembra dessa passagem? Lembra, irmã Anita?
Quando Deus já anuncia Jesus Cristo para Adão e para Eva, Gênesis 3, 15, quando diz assim, diz a serpente, você da mulher vai nascer um descendente. O descendente, veja, não foi isso que Deus disse à serpente? Da mulher vai nascer o descendente. O descendente da mulher vai ferir sua cabeça, ou seja, vai pisar ou vai esmagar sua cabeça, pisar sua cabeça. E você vai ferir o calcanhar dele. Aquilo dali, Yasmin, era Deus falando para Adão, para Eva, para a serpente, que Jesus Cristo ia nascer. Cristo já foi anunciado. Só que estava claro como é que Cristo ia ser anunciado. Estava claro como Cristo iria vir? Não. Aí chega o profeta e os profetas começam a detalhar. E Davi começa a detalhar nos salmos. Davi começa a detalhar os salmos messiânicos. Ele vai ser morto, mas seus ossos não vão ser quebrados. Ele vai morrer, mas seu corpo não vai ver corrupção. Cristo nos salmos é fantástico. A gente ia passar aqui, né? O Salmo 2 que a gente canta, né? O 22, o 2, beija o filho, né? Beijai o filho. Quem é esse? É Cristo, o Filho de Deus. O 22. Erguei, ó portas, não, 22, né? Deus meu, por que me desamparaste? E tem os salmos messiânicos, esses aí estão falando de Cristo. Ó. A revelação vai mais clara. Chega o profeta, diz que ele vai nascer em Belém, que ele vai nascer de forma simples, que ele não tinha formosura, né? Que ele tomou sobre si as nossas dores. Então vai havendo uma revelação progressiva. Os detalhes vão aparecendo. Os profetas iam falando, como temos pregado em 1 de Pedro, os profetas anunciavam e queriam vivenciar, mas Deus disse, não é para vocês isso aí. Isso vai ser lá na frente. Veja, irmãos, está vendo como é progressivo? Entendeu, Ludmila? Progressivo, um após o outro, e vai trazendo mais clareza, vai trazendo mais detalhes, vai trazendo mais detalhes. E os crentes, irmãos, desde Adão, vão esperando Cristo, almejando Cristo, e os detalhes vão vindo, eles vão morrendo e vai nascendo a geração, e eles vão passando de um para o outro, e mais detalhes a respeito de Cristo vai vindo, até que, o que é isso? Isso aqui é a sombra, vem a lei cerimonial. Isso aí que a gente vai lendo, está lendo, pastor, leitura de lepra, ultimamente a gente só lê lepra aí, não, tem que ler isso aqui. Tem, isso aqui é a sombra. Isso daqui é Deus didaticamente querendo mostrar, olha, o pecado é uma coisa hedionda. Não brinque com o pecado. A lepra, o pecado está sendo comparado à lepra. A lepra mata. A lepra exclui a pessoa do convívio. O que é que ele quer dizer? O pecado exclui a pessoa do convívio santo, do convívio do povo de Deus, da igreja de Deus. Quem está com pecado, quem vive em pecado, deve ser separado. Está entendendo? Os leprosos não ficavam separados para não contaminar. Isso é uma figura do pecado. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Fermento também é símbolo de pecado. Isso é uma forma, irmãos, de usar figuras, metáforas, para ensinar. Mas são sombras. Aí a gente tem que entender essas sombras. De novo, a lei cerimonial, aqueles rituais, um animal morto, o sangue, a purificação dos levitas, que nós lemos, né, recentemente, a separação deles. Bota o sangue, bota na orelha direita, no pé, se lava, como eles devem viver. Todos os detalhes, todos. Aquilo dali é uma sombra. A perfeição do tabernáculo, a perfeição do templo, né?
O que é aquilo? Sombra, uma figura. Não era para eles se apegarem a essas coisas. Essas coisas são sombras. Enquanto elas estavam perdurando, elas tinham que ser respeitadas, cumpridas. Mas ela tinha, olha, irmão, sempre lembre disso, ela tem uma mensagem espiritual. Todas as figuras têm uma mensagem espiritual, têm um equivalente espiritual. E Deus vai mostrando de forma progressiva. Bom, Israel vai pecando, vai perdendo, né? Essa compreensão. Deus vai mandando pessoas, profetas e reis para reformar, né? Ele não estava entendendo, misturava as coisas e tal. Mas isso é o percurso. Mas a promessa do Cristo, ela vai se cumprir num determinado momento da história da humanidade. E principalmente da história da redenção. O que tem para trás é sombra e aponta para esta pessoa que é Cristo. Inclusive, Cristo é a luz do quê? Do mundo. Então, irmão, nós temos que enxergar tudo a partir de Cristo, que ilumina tudo. Clareia tudo. Nós não podemos ficar olhando as coisas pela parte da sombra. Você já tem o sol. Você já tem uma luz. Eu vou ficar olhando aqui para trás, assim, para ficar me guiando? Não, eu vou entender que essa sombra era a sombra de Cristo. Então vai revelando, chega Jesus Cristo. Uma preparação, revelação progressiva. Foi assim que Deus quis fazer, irmãos. Esse é um método divino. Foi esse método que ele criou. E eu penso que, sendo Deus, ele é perfeito, ele fez tudo de forma perfeita. Tá? Diga, irmão. Perfeitamente. Ele vai iluminar tudo. É por isso que, irmãos, hoje nós temos uma compreensão maior do que quem viveu antes. Inclusive por quê? Porque a Escritura toda já foi revelada. Eu não vou ler o Antigo Testamento só com os olhos do Antigo Testamento. Foi me dado o Novo. E como como a Bíblia é um todo, eu vou ler como um todo. Mas compreendendo que havia um processo de revelação progressiva. Então eu não posso agora ler o Antigo Testamento sem o Novo Testamento, sem a clareza do Novo Testamento. Porque nos foi revelado, quis Deus fazer isso. Graças a Ele por isso. Então, isso tudo, irmãos, tem ligação direta com absolutamente tudo que vemos na Escritura, principalmente esse assunto. Eu não posso olhar o Antigo Testamento só sobre os olhos do Antigo Testamento. Já disse, irmão, se eu fizer isso, meus irmãos, nós vamos ter que adotar toda a lei cerimonial. Ele vai ter que voltar. Porque muitas igrejas, porque algumas denominações utilizam só um pedaço e deixam outros. Por quê? Não pode. Inclusive, por causa deste mandamento, Cristo foi muito criticado por causa do quarto mandamento. Implicavam direto com ele e ele explicava. Ele dizia, vocês não estão entendendo, vocês não estão compreendendo o sentido espiritual do mandamento. Toda lei, irmãos, tinha um sentido espiritual. Já disse para os irmãos, Canaã tinha um sentido espiritual. Você pegue toda a lei cerimonial, ela tem esse sentido. Todas as leis que Deus deixou, ela tem um sentido.
ela tem um princípio. Agora, de forma progressiva, Deus revela e porque Cristo vem, eu abandono, eu deixo aquilo que Deus deixou e Deus mesmo disse que ia cessar. Nós vamos ver isso no finalzinho do estudo. Um trechozinho a respeito disso. Então, eu faço essa introdução para a gente começar, né? Começar o fim do nosso estudo, ou seja, começar para a gente finalizar entendendo o espírito, a intenção que Deus deixou no quarto mandamento. Ou seja, vamos lá. O que é que nós aprendemos até o momento? Deus nos deixou um dia de quê? Descanso. Pronto. Quando eu ler sábado, eu vou entender que o original é Shabá, que significa descanso. Eu vou entender que esse mandamento tinha um significado espiritual. Todo mandamento tem um significado espiritual. O que é o significado do descanso? Prefigura a libertação. Não era só a libertação. Veja, os judeus poderiam entender que a libertação do Egito era a libertação da escravidão, da opressão de Faraó, né? Eles estavam escravos, estavam sofrendo na pele, literalmente, sim. Estavam debaixo de dura cerviz, trabalhando de dia e de noite, sem piedade, sem pena, sim. Era uma dor física, era um cansaço físico, era. Só que isso representava o quê, Ramon? A escravidão do pecado. Veja, espiritualmente tinha um significado, entendeu, irmã Michele? Quando nós vivíamos oprimidos pelo pecado, sem força para lutar contra a nossa condição e sendo servos de Satanás. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo a vontade da carne, fazendo a vontade, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora habita nos filhos da desobediência. Quem é o príncipe da potestade do ar? Satanás. Então, quando você está escravo, quando você é escravo do pecado, você também é escravo de Satanás. Por isso que ele faz. Aquele que não tem o Espírito de Deus, Satanás faz aquilo que quer, porque a pessoa está à mercê. Olha, irmão, se não for a graça de Deus, acabou. A gente tem que entender que se não for a graça de Deus, você está à mercê de Satanás. E como o irmão enfatizou aqui, meus irmãos, tem tanta gente endemoniada. E você não sabe, porque elas não estão agindo, não estão com voz estranha, não estão manifestando força excomunal, não estão atacando, não está atacando ninguém. Está falando bem mansinho no seu ouvido. Está convidando você para ir para os cantos. Está sendo seu amigo. Está lhe ajudando. Tá. E está sendo dirigido por Satanás. Irmãos, Deus quer que você abra, que você tenha essa visão. Essa é a visão espiritual. Satanás quer que você entenda que a possessão demoníaca é só aquele negócio. Ele quer que você acredite nisso. Por quê? Porque quando você vê isso, ele diz, ali é Satanás. E quando você, na outro caso, Satanás está agindo, você diz, não, ali não é Satanás. E ele, sou eu. Mas você não sabe, eu sou enganador. Meu irmão, é muito mais além. A gente não pode andar só pela vista. Se não for a palavra que vai trazer esse entendimento, você vai entender que não, fulano não está. Ele está. Então, há um significado espiritual no dia do descanso, que foi a libertação
do pecado e a obra recriadora de Deus. É a criação, lembra? Êxodo 20 fala da criação, porque o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no sétimo dia descansou. Mas também é a libertação, é a criação, espiritualmente é a nova criação, o novo céu, a nova terra e o descanso eterno. Hoje nós temos que entender isso. Quer que a igreja primitiva entendeu isso? Entendeu. A igreja primitiva entendeu logo de primeira. Nem todos. É normal, irmãos, estava passando por um processo de transição. Eles estavam saindo da antiga aliança e entrando na nova aliança. Daí aquelas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 14, em Colossenses, em Gálatas, pedindo aos irmãos lá em Romanos 14, tenha paciência com os que são débeis na fé, os que são fracos. Eles estão passando por um processo de transição. Por quê? Porque tinha irmão que entendeu o dia do Senhor, primeiro dia da semana, entendeu. Mas ainda estava olhando e disse, mas e o sábado? E as festas? Como é que fica? Imagina, irmã Aline, eles passaram a vida todinha subindo 3 vezes para Jerusalém. E eu vou tratar isso para os irmãos. E quando eles leem na lei, diz assim, estatuto perpétuo. Aí eles, meu Deus, Deus disse que era perpétuo. E agora? Será que a gente não está errado? Nas dúvidas eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar o sábado e o domingo. E não estava fazendo isso. Não trabalhava no sábado, no domingo ia para a igreja. A igreja, irmãos, sabe, não era assim, era a casa dos irmãos. A igreja que se reúne na sua casa, né? Então ele estava nesse processo de transição. Por quê? Porque a sombra estava se dissipando ainda, né, irmãos? A sombra. Ele ainda estava passando. Aí ele dizia, pode comer isso ou não pode? Né? Pode comer. Pode ir no mercado comprar essa carne? Mas lá, olha, eu sei que tem um monte de gente que é adorador. Uns adoram Artemis, outros adoram Baal, outros adoram Dagon, outros adoram César. E esse povo aí, para eles serem bem-sucedidos, eles primeiro oferecem essas carnes aí, faz uns rituais na casa dele e depois bota no mercado. Eu posso comprar? Não posso comprar. O irmão disse, para eu não pecar, é melhor eu não comer carne. Aí, como eu disse aos irmãos, o irmão ia, meu irmão, vamos almoçar hoje lá em casa? Vai, o irmãozão, ó, o bifezão, ó. Estou falando nem na carne de porco, viu, Emily? Essa era perigosa. Estou falando nem lá de boi. Fala de porco, pela caridade. Então os irmãos ficavam aí, uns ficavam escandalizados. Deu problema, irmão, na igreja. Deu problema, Paulo teve que trabalhar. Irmão, precisou de um concílio. Atos 15. Precisou de um concílio, os apóstolos se reunirem com os líderes, com os presbíteros, para definir isso. Irmão, olha, doutrina na igreja nunca foi ponto pacíficozinho, não, viu? Não se engane. Desde a igreja primitiva, meus irmãos, é o que Paulo faz. Às vezes, nos dias de hoje, o que fala critica quando vê uma igreja que é firme na doutrina, firme na teologia, diz, olha, a letra mata. Que é isso, meu irmão? Essa aplicação está errada. A igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos. Eu preciso saber qual é a doutrina. Qual é o ensino dos apóstolos? Agora, eu não posso parar na doutrina. Eu não posso parar no ensino, eu não posso parar no intelecto. Porque tem muita gente perdida dentro da igreja, com muito conhecimento de teologia, com muito conhecimento de doutrina, mas está perdido. Por quê? Porque não desceu para o coração. Ficou só no nível do intelecto. Então, tinha dificuldades. Os irmãos nas igrejas tinham dificuldade.
Veja a carta de Paulo, a heresia colossense. Nós vamos ver uns detalhes a respeito dela. Gálatas, Romanos. Ó, nessas igrejas todas, irmãos, tinha esse problema. Era um processo de transição. A gente, com essa clareza hoje, tem que entender isso como... Ó, os irmãos estavam passando pelo processo de transição. Para poder entender as palavras que o apóstolo Paulo dirigiu a essas igrejas. Então nós aprendemos que Deus nos deixou um dia de descanso, que esse dia de descanso tem um significado espiritual, que a igreja primitiva, sim, se reunia para cultuar no primeiro dia da semana, que a igreja primitiva teve dificuldades com essa questão, não necessariamente com um dia, mas manter o dia, vários dias, dia de lua nova, de festas, de sábados, do que comer, se podia comer, se não podia comer. Isso era o quê? Um entendimento de que a antiga aliança tinha acabado, que a lei cerimonial tinha sido abolida e agora era a nova aliança, que não precisava mais disso. E eu não estou citando nem a circuncisão, que foi outro problema pesado. Circuncisão, comida, dias, isso tem a ver o quê? Lei cerimonial, antiga aliança. Então a igreja cristã primitiva não tinha dificuldade, irmãos, ela se reunia no primeiro dia da semana. Paulo nunca discutiu isso. Se os irmãos forem ver direitinho, Paulo não está discutindo se o problema é no primeiro dia da semana, não. Paulo está discutindo a questão que os irmãos estavam mantendo elementos da antiga aliança. Quando ele diz ninguém julgue por sábados, ele não está falando do primeiro dia da semana, não. Ele está falando das festas, dos sábados cerimoniais. Podia ser também. Tudo relacionado. Irmãos, foi uma mudança radical. A mudança foi radical. Cristo comemorou a Páscoa. E no mesmo dia, Cristo aboliu essa comemoração para os cristãos. Fazem isso agora em memória de mim. Pronto. E as outras coisas? Não. Acabou. O sujeito, a iluminação. Eu cheguei. Isso aqui, a sombra, desaparece quando a luz vem. Quando a luz vem, não precisa mais de... Não tem mais sombra. Acabou. A sombra dissipada. Então é como eu estou aqui, o sol está aqui, ó. E quando ele vem aqui para cima, praticamente a sombra desaparece, não é verdade? Porque eu estou incidindo a luz em tudo aqui. Você praticamente elimina a sombra. Acabou. Chegou Cristo. Agora nós vamos olhar para Cristo. Só para Ele. Ele está dizendo, vinde a mim, né? Olhe para mim. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eu sou o pão. Quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Eu sou tudo. Você quer conhecer a Deus? Quem me vê a mim, vê o Pai. Você quer ir até Deus? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é tudo. A igreja, irmãos, olha para Cristo. A igreja olha para a história da redenção. Porque a igreja tem a revelação mais ampla. E a igreja entende que na ressurreição, Deus trouxe ao cumprimento final seu programa criativo, redentivo. Na ressurreição. Agora, é o já e o ainda não. Tem esse conceito. Esse é outro conceito que os irmãos vão encontrar.
Já está salvo? Já. Já está desfrutando do descanso? Já. A gente lê em Hebreus, já entramos no descanso. Mas como a gente entrou no descanso e ainda tem o descanso eterno? Como é que nós já somos salvos se eu ainda estou aqui na terra? É o já e o ainda não. Você já desfruta do céu aqui na terra. Você é um salvo. Quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Novo, mas eu ainda peco, pastor. É uma luta. Só que você não é mais escravo do pecado. Você peca, mas não é mais escravo. Você recebeu vestes novas. Despojai-vos do velho homem, revestivos. Bote uma roupa nova. Aí você já está desfrutando disso. Você já está nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu estou aqui na terra, mas a Bíblia diz que você já está. Nós estamos experimentando. E o que é isso? O que é isso? Revelação ampla. Onde é que nós vemos isso? Na revelação das Escrituras, na doutrina dos apóstolos. Morte-se Cristo te iluminará. Apóstolo Pedro diz: vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. É uma linguagem do Antigo Testamento aplicada para o Novo, né, Zaqueu? Por isso que a gente diz, tem um sacerdócio dos crentes. Antes só tinha um sacerdote, só tinha os sacerdotes. Só eles podiam fazer aquelas coisas ali. Mas era o quê? Eles estavam fazendo aquelas coisas prefigurando aquilo da nova aliança. Como é a nova aliança? Todo crente é um sacerdote. Todo crente é um profeta. É a nova revelação. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Houve essa promessa e depois dali, irmãos, todo crente é um profeta. Por quê? Porque a palavra de Deus, foi revelada. Entende como fica claro? Fica claro demais. Por que é que Deus revelou toda a sua palavra, toda a sua vontade? Porque você é um profeta. E o profeta tem que falar da palavra de Deus, da vontade de Deus. O profeta tem que falar da parte de Deus. Como é que ele vai falar da parte de Deus? Deus diz: você pode falar da minha parte. Olha aqui a revelação completa. Você tem como falar da minha parte. No passado era assim? Não. Deus revelava de forma progressiva. Quando o povo queria saber alguma coisa, ia até o profeta. O que é que o profeta fazia? Consultava Deus e dava a resposta. E agora, para saber a vontade de Deus, pode consultar aqui, Tem certeza, pastor? Tenho. A própria Bíblia diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Você precisa de quê mais? A palavra. Só. Precisa de revelação? Precisa de sonho? Se alguém lhe dizer alguma coisa, Deus já disse. Agora, você está indo atrás para saber a vontade de Deus? Cristo disse no Sermão do Monte: não vos preocupeis com o dia de amanhã, basta a cada dia. Você quer saber o futuro para quê? Você não confia em Deus, não? Para que você quer saber do futuro? Para se precaver? Aí você vai viver sobre a sua ótica, né? Sobre a sua perspectiva. Pela minha mão, pela minha força e soberba, né? Então a igreja entende que na ressurreição Deus trouxe ao cumprimento final seu programa criativo redentivo. A criação original produziu o mundo, mas a criação-ressurreição trouxe o mundo à sua destinada perfeição. Então você olha para o Éden hoje, nessa perspectiva você olha para o Éden, que beleza, que maravilha.
não tinha dor, não tinha trabalho, não tinha suor, não tinha dor de parto. Essa é uma coisa que as mulheres, né? Não tinha dor de parto. Os homens viviam em harmonia, todo mundo em harmonia com os animais. Era só ir na árvorezinha e pegar a fruta. Ah, eu quero voltar para o Éden. Não. O cristão, não, quero não. Eu quero voltar para o Éden, não. Eu quero ir para o novo céu e para a nova terra. No Éden, é o pacto das obras. Cai. No novo céu e na nova terra não cai mais, não. Entendeu que a igreja olha para frente? É claro que não deixa de olhar para trás, mas eu olho para trás não com a visão de trás, com a visão mais ampla. Né? Eu sei que no novo céu e na nova terra vai haver a perfeição da obra recriadora. A igreja olha e almeja a redenção total e completa. A igreja olha para o sábado absoluto. Como é que ele vai entender isso? Olhando para Cristo. Cristo é a primícia da criação. Cristo é a imagem do Deus invisível. Tudo foi feito por ele e para ele. Ele é a cabeça do corpo, o primogênito dentre os mortos. A plenitude habita nele. Ele reconciliou consigo todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam potestades. Em Lucas 6,5 diz: Ele é o Senhor do sábado. Então, irmãos, a igreja deixa de lado a sombra e fica com quem? Com Cristo. A igreja fica com Cristo. De forma resumida, entendemos que Deus separou um dia santo. Deus santificou esse dia. Esse dia tem o seu significado. Esse dia é um dia santo, mas não é um dia para a gente tomar para a gente e fazer o que a gente quiser. Nós lemos em Isaías 58. Se deixares de profanar o teu pé, de profanar o sábado, e guardares o teu pé, guardares de fazer as tuas coisas, de chamares a esse dia santo, deleitoso dia do Senhor. É o sábado? Não. Quando chega Cristo, é o primeiro dia da semana. É o dia da ressurreição. Porque Cristo é a primícia da criação. O que é que a gente faz? A gente guarda um santo descanso das nossas obras. A gente guarda um santo descanso das nossas palavras, dos nossos pensamentos. A respeito de quê? A respeito da nossa labuta. Porque Deus descansou. Cristo também descansou. Cristo completou a sua obra e ressuscitou no primeiro dia. Ele completou a obra perfeita. Então nós deixamos as nossas recreações, nossos passatempos, que são lícitos em outros dias, que não tem nenhum problema, que não é pecado. Mas nós deixamos. Nós não deixamos de cumprir com as obrigações. Não, existem deveres. Fazemos isso de forma cuidadosa. Cuidadosa. Também nós não ficamos na ociosidade. Não é para fazer nada no dia do Senhor. Não é assim. Nós nos preparamos, primeiramente, preparamos o nosso coração. Nós nos preparamos em casa. Antes de viajar, irmão, você tem que se preparar. Irmanita, né? Viajou agora recentemente. O que é que fez no dia anterior? Se preparou. Você não pode, no dia da viagem, se agora eu vou me preparar para viajar. Pode? Ninguém faz isso. Não dá tempo, né?
Se a gente faz isso, irmão, para as coisas seculares, para o nosso dia a dia, não gosto de usar muito essa expressão secular, para o nosso dia a dia, por que a gente não faz para o dia do Senhor? Me preparo. Eu faço tudo que é necessário. E aí eu vou, de fato, desfrutar do dia do Senhor. Né? Trabalho, estudo. Cada um de nós tem obrigações, tem sua luta. Né? Então você vai fazer. Se é o trabalhador, ele vai preparar tudo para que no domingo nem ele tenha o que fazer, muito menos fique com a cabeça naquilo que não conseguiu fazer. Porque o cara não está fazendo, mas a cabeça diz: meu Deus, quando chegar a segunda, como é que eu parei aqui, Senhor? Ô, teu santo dia, dia deleitoso, mas eu não sei como é que vai ser na segunda. Vai estar preocupado, né? Então, se prepara, cada um, as mulheres se preparam, as donas de casa, as solteiras, os rapazes, as crianças, todos se preparam. E você usa esse tempo para as coisas adequadas, usa o dia do Senhor para as coisas adequadas. Evidentemente, para a adoração, o dia do Senhor é a coisa principal. Para estar na casa do Senhor, para estar bem, para que nada tenha dificuldade. Esse dia você usa com coisas adequadas, ouvindo a palavra, cantando a palavra. E também pode acontecer das questões extraordinárias, que é ações de necessidade e de misericórdia. Misericórdia é quando você acode o outro. Pode ser que no dia do Senhor alguém precise de ajuda. Você vai ajudar. Isso acontece. Você se prepara. Quer ver uma questão de necessidade? Você se prepara no dia do Senhor. Aí, vamos usar o exemplo das mulheres. Faz a comida pesada. Quando chega no domingo, vai esquentar a comida. Quando vai esquentar, o gás acaba. Você não, né? Quem pode ter 2 botijão em casa, é ótimo. Fui comprar um botijão essa semana, tá barato. Só o casco seco é mais de R$ 200. Sem conteúdo. Nem todo mundo tem. Quando a pessoa tem, fica com 2, né? Deixa os 2 cheinhos. Quando seca um, bota o outro. Mas se não der, o que é que vai fazer? Às vezes vai ter que pedir o gás, né? A gente não tem gás por meio de tubulação, né? Encanamento. Não tem. Então, é uma questão de necessidade. Precisou. Tantas outras coisas, né? Você adoece, não tem um remédio em casa, vai ficar doente? Vai, né? Não vai no hospital, não? Se precisar, vai. Então, são questões de necessidade e misericórdia. Se você não agir desse jeito, você não está entendendo o dia do Senhor. Aí você não entendeu. Que Jesus Cristo estava com seus apóstolos, estava caminhando e estava com fome e pegou umas espigas para comer. Ele não estava trabalhando. Fome. Fome é necessidade. Né? A gente não está aqui, que eu saiba, ninguém tem animal, não sei o quê, mas tem quem cria animal, todo dia tem que botar comida para ele, né? Se não criar solto, tem que botar água, tem que botar comida e vai deixar o bichinho com fome, com sede? Não, vai lá e bota. Mas se você puder preparar a cocheira com antecedência, já botar para não ter que fazer nada no domingo, melhor ainda você faz. Se não der, você vai e faz o mínimo. Muito bem. A questão é, irmãos, o que é que estamos fazendo para que o dia do Senhor seja deleitoso e um verdadeiro descanso? A aplicação, né? O que é que a gente está fazendo? A gente está envidando esforços, a gente está se preparando de forma adequada? Ou a gente não está fazendo nada?
Ou se está fazendo, muito bem. No que é que a gente pode melhorar? Né? Porque a gente também não pode ficar acomodado. O que é que eu posso fazer para melhorar? Que pontos necessitam de adequação que eu honre esse dia? Esse dia bendito, esse dia da libertação, esse dia da vitória de Cristo Jesus. O que é que eu estou fazendo? São perguntas de aplicação. Aí cada um vai fazer, desde o pequenininho, desde o mais novinho, da criança, deve pensar, do adolescente, do jovem, do adulto, do idoso. Deve pensar, o que é que eu estou fazendo? Estou levando, eu como responsável pela família, estou levando meus filhos, quem está comigo, a honrar o dia do Senhor. Os filhos estão dizendo, eu estou ajudando meu pai e a minha mãe a honrar o dia do Senhor? Eu estou fazendo as coisas em casa para não ficar pesado para o meu pai e para a minha mãe, porque no dia do Senhor nós vamos para a igreja. O que é que eu estou fazendo? Cada um, irmãos, tem responsabilidade, precisamos entender isso. Às vezes é difícil, porque a gente foge das responsabilidades. É muito fácil. A gente sabe disso, né? Desde Adão, Adão, você comeu da árvore, a mulher que tu me deste, né? Eu boto a responsabilidade no outro. Aí a mulher disse a serpente que o Senhor criou. Se o Senhor não tivesse criado a serpente, ela é muito esperta, o Senhor criou ela esperta. Então a gente vai repassando a responsabilidade para o outro, para a gente se esconder, né? E não fazer, não cumprir nossa responsabilidade. Mas não pode ser assim. Porque, irmão, Deus nos conhece, né? Conhece nosso coração. Aí, diante de Deus, como é que a gente vai se esconder, né? Como? A gente se esconde do outro, justifica com alguém que está próximo da gente e tal. E tem muita gente que se justifica até o final da vida, né? Mas num dia vai ter um julgamento. E nesse julgamento, a gente só vai ter um advogado de defesa. Quem Cristo defender, tá bom. Agora a gente tem a gente no computador, né? Tem dispositivo de armazenamento. Tem computador, tem HD, hoje em dia está mais moderno, tem SSD. E tem gente que ainda bota nas nuvens, para não perder. Mas nas nuvens é um computador que está lá aguardando. Esses dispositivos, eles podem dar defeito e apagar as coisas. Mas a Bíblia diz que tem um livro que está escrito tudo que a gente fez. E esse livro, ele não apaga. A gente precisa lembrar disso. E no dia do julgamento, tudo isso vai ser revisto. Tá certo? Então é bom a gente pensar como responsabilidade. Eu quero trazer, para finalizar, irmãos, em 10 minutos, uns auxílios contra um argumento. Um argumento de que o sábado era uma aliança perpétua. Muitos vão dizer isso. Olha, a Bíblia diz que isso era, Deus deixou de forma perpétua. E perpétua, a palavra já está dizendo que é perpétua. Muito bem. Eu vou trazer para os irmãos também. Não só o sábado, mas, por exemplo, abram as suas Bíblias em Gênesis 13, Gênesis 17 e 13. Enquanto os irmãos abrem, eu estou esclarecendo. Eu não trouxe mais aqueles textos, irmãos, que a gente já trouxe anteriormente, de que a igreja se reunia, né? No primeiro dia da semana, Atos 20. Temos, né, muitas outras que o Espírito Santo veio sobre os irmãos no dia de Pentecostes, no primeiro dia da semana, inclusive o próprio dia de Pentecostes, irmãos, prefigura isso. Veja a coisa espiritual. Quando a gente vai entendendo, isso vai. Olha, quando foi que veio o Pentecostes?
Quando foi que o Espírito Santo desceu? Foi o quê? No primeiro dia da semana. Se você for ler depois, pode ver em casa, Levíticos 23. É interessante. Existia a santificação do primeiro, do sétimo dia e do oitavo dia. Veja, é interessante. O sétimo e o oitavo. Você vai ver que ele diz, no oitavo dia. O que é o oitavo dia? É o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Para o Antigo Testamento. Então, quando a gente vai observando sobre a luz da nova aliança, a gente vai entendendo que a antiga aliança está apontando para essas coisas. Então, eu não trouxe para os irmãos, porque a gente já viu isso antes, né? A igreja sempre se reunindo, os textos bíblicos, Atos 20, Coríntios, no primeiro dia da semana, deixar de lado as ofertas, a revelação do Senhor Jesus Cristo, do Espírito a João, do livro de Apocalipse, no dia do Senhor, as aparições, muitas das aparições de Cristo ressurreto aos seus discípulos, muitas delas eram no primeiro dia da semana. Então a igreja primitiva não trouxe esses textos hoje, porque a gente já vem, né, tratando sobre eles, tá? Mas veja, Gênesis 17:13 diz o quê? Diga aí, Zaqueu, por favor. Olha, hoje em dia a gente circuncida os filhos? Não. É aliança perpétua? Mas perpétua que acabou, né? Por quê? Esse perpétuo, irmãos, é enquanto dura a antiga aliança. Depois que vem a nova, acabou. Isso é ótimo para entender aquela outra situação, né? Do pedobatismo. Acabou. Acabou. Ah, mas tem o batismo, sim. A nova aliança diz o quê? Quem crê. Ah, é uma representação? Sim. Você quer considerar uma representação? É exatamente isso, é uma figura. É uma figura que tinha uma representação física, sanguínea, mas Paulo disse, nem todos de Israel são israelitas. Então o que é que acontece? Isso aqui era uma figura. A Páscoa era uma figura? Era. Agora é o quê? A ceia do Senhor. Ó, irmãos, veja como isso fica claro. Quem é que comia Páscoa? Quem era? Todos, né? Se reunia a família, não era assim? Se reunia a família, pegava um cordeiro que desse para todo mundo, que não era para sobrar, e eles deviam comer toda a família. E a ceia do Senhor é toda a família? Não. É quem professa a fé. Você circuncidava todo macho, não era? Até o estrangeiro todo. Tá? Você batiza todo mundo da igreja? Só quem professa? Tá claro, irmãos. Muitas vezes é muito simples, é porque é simples. Não precisa complicar. Tem a antiga aliança e tem a nova aliança. Eu tenho que olhar sob a perspectiva da revelação mais clara. Era um significado antes, agora é um novo. Prefigurava. Acabou. Entendeu? É simples. Na igreja, como é que vai ser? Os que creem. Ide por todo mundo. Quem crê e for batizado. Quem crê e for batizado. Entendes o que leis? Não entendo. Se ninguém me explica, eu vou explicar. Foi explicado. Tem água, quem me impede de ser batizado? Nada. Se eu preguei, você entendeu, você creu, agora pode ser batizado.
Simples assim. Mas não era aliança perpétua? Aí, pessoal, com todo respeito, os irmãos sabem disso, respeito a todos. Acima de tudo. Perfeição só no céu, a gente está vendo aqui. Aqui embaixo é amor e compreensão. É carinho, cuidado, é firmeza, mas é amor. Mas está aí, irmãos. Ó, Êxodo 31:16. Vamos lá. Quem encontrou pode ler, por favor. Olha, eita, é agora, pastor. É a mesma coisa da circuncisão. Ninguém está circuncidando hoje um menino nas igrejas. Acabou-se. Mas não era aliança perpétua? Não era? E o sábado? Tem explicação para isso, irmão. Leia aí, Ramon, por favor. Colossenses 2, 16 e 17. 17 também? É. É 16 e 17. Pronto. Ele citou os sábados, não foi? Gênesis 31:16 diz que o sábado é a aliança perpétua. Mas Paulo diz que o sábado é sombra. O que é que esse sábado está falando a respeito de sombra? Tem dois sentidos aqui que a gente entende. São os sábados cerimoniais. Mas vem Cristo e você não, né? Não vai mais fazer. Mas o Êxodo 31:16 diz que era aliança perpétua. Aí você não vê mais. Tá vendo o pessoal aí fazendo a festa das cabanas? Não tá, né? A festa do Pentecostes? Não tá, né? Circuncidando? Não tá, né? E o sábado, pastor? O senhor não está dizendo que é para guardar o dia do Senhor e lá no sábado? É verdade. O dia foi mudado, mas a lei não foi mudada. E quem é Senhor do sábado? É Cristo. Sim, então, é o sentido espiritual. A gente tem que entender o sentido espiritual. Aquilo era uma simbologia, aquilo era uma forma didática da separação, da consagração. E agora vai ser como? Sim, todos vão ser consagrados. Todos. Todos. Não é só o macho. Todos. Absolutamente. O que é que Paulo, quando diz aí, irmãos, em Colossenses 2,16, ele não está abolindo o dia do Senhor. Veja, entenda bem. Que também esse texto é usado só. Você está vendo, Paulo está dizendo aí que acabou-se. Sábado, que era o sábado? Aquela guarda daquele dia acabou-se. Não, Paulo está falando dos sábados cerimoniais. E a gente não vai entrar muito nesse assunto, você vai ver ali todos os sábados cerimoniais. Por quê? Porque, de novo, a gente tem que entender a quem Paulo estava falando. Os irmãos de Colossos estavam enfrentando perigos. Quais eram os perigos? Uma falsa filosofia. Existia um gnosticismo. Ali, aí é chamado de heresia colossense. O que é que era essa heresia? Ela juntava falsa filosofia. Se os irmãos for ver em Colossenses 2,8, tinham falsos ensinos que diziam que essas pessoas haviam descoberto segredos e tinham visões. Paulo fala isso, você vai ver Colossenses 2,8, Colossenses 2,18. Vai ver Paulo condenando isso. Vocês olha, nós temos segredos, vocês têm informações, mas nós temos informações maiores, transcendentais. O gnosticismo diz que a carne é má, a matéria é má, é ruim. É por meio do conhecimento, da elevação do espírito, que você chega a outro estágio. Só que quando você diz isso, irmão, de forma sorrateira, toda heresia é sorrateira, né?
O corpo é mau, a carne é má. Veja, só que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O corpo de Cristo foi sepultado e ressuscitou. E quando ressuscitou, seu corpo foi glorificado, corpo glorioso. Entendeu, Zaqueu, como é, ó? E os gnósticos afirmam, não. Tanto é que uns. Aí, por conta disso, você tem outro problema na igreja de Colossos, que é o ascetismo. O que é isso? É a mortificação dos sentidos. Como a matéria é ruim, o corpo é mau, o corpo é material, tudo que é material é ruim, o bom é só a coisa transcendental e espiritual. Aí o que é que eles faziam? Evitavam tudo que tinha relação com o prazer físico. Tinha dois extremos no gnosticismo. Um dizia, a carne é fraca, não presta mesmo, eu vou cair na gandaia. Tudo que o corpo não serve para nada. Tudo que eu fizer com o meu corpo não tem problema nenhum. O importante é o espírito. Aí tinha os 80 do gnosticismo, era esse. Bebia, se prostituía. Tá? O importante é o espírito. O outro dizia, não, o corpo é mau, então eu não vou alimentar o corpo assim, dar coisa boa para ele, não. É o ascetismo. Eu vou evitar todo tipo de prazer, de satisfação do corpo. Nada se faz novo debaixo do sol. É o pessoal que faz voto disso, voto daquilo, que vive só, né, naquela coisa mínima. Vou viver aqui no mínimo. Ter satisfação de nada. Pronto, tá vendo? Votos que morreu. No dia de hoje a gente não vê isso, é o pessoal bem assim, né? Que ascetismo, isso tinha na época do apóstolo Paulo. Olha a concepção. O problema não está nisso, irmão. O problema, a Bíblia diz, está no pecado. Entendeu? Você tem que combater o pecado, você tem que combater o corpo. Por isso que Paulo diz que isso daí só tem aparência de espiritualidade, mas nada. Tinha outros problemas? Tinha o cerimonialismo judaico, a circuncisão física, regulamentação de alimentos, observância de datas específicas, isso que a gente leu, Colossenses 2, 16, 17, tem o 11 também, tem o capítulo 3, versículo 11, tudo Paulo está dizendo que isso estava influenciando os irmãos. Por isso que ele escreve dizendo isso. Lê de novo o 16, Ramon. Colossenses 2,16. Ó, tá vendo que ele está juntando comida, bebida, festas. Quais são essas? O que é isso? Comida, bebida, festas, isso é cerimonial. Exatamente, é cerimonial. Esse sábado que ele está dizendo, ele não está dizendo que agora você não tem mais que guardar o dia do Senhor, não. A gente tem que entender, irmãos, que para a igreja primitiva você não vê problema, não. Você vê algum problema aí dizendo que para guardar? Não, eles guardavam o dia do Senhor. Agora, o judaísmo, o gnosticismo, o misticismo, isso estava influenciando. E aí, qual é o problema em Colosso? A igreja de Colosso, ele dizia, Cristo é bom, mas falta alguma coisa. Entendeu? Não, Cristo é bom, mas você tem que se circuncidar. Cristo é bom, mas e a aliança perpétua da guarda das festas? Cristo é bom, mas você está comendo essa comida aí, isso é contaminada. Cristo é bom, mas tem os anjos. Tem até a questão de anjos, irmãos. Adoração de anjos. Veja aí, Colossenses 1,16. O 2,15. Colossenses 2,15. Por que é que Paulo está falando tanto de principado e potestade de anjos? Porque o pessoal estava também se dirigindo a anjos. E Paulo está dizendo que Cristo é superior a tudo isso. É por isso que ele está citando para o principado e potestade. Tem uma razão, tem um motivo. Ele está o quê? Atacando a falsa doutrina, a heresia gnóstica, o gnosticismo.
que estava elevando os anjos. Hoje em dia o pessoal não está com meu anjo da guarda. Não existe anjo da guarda. Isso é invenção. Meu irmão, para finalizar, ainda existe inclusive o sacerdócio levítico, que era denominado sacerdócio perpétuo. Os irmãos precisam abrir, está lá em Números 25, 13. Então, o que é que eu estou querendo mostrar para os irmãos? Que tem muitas expressões no Antigo Testamento que diz que é perpétuo. Só que ele acabou. Acabou. De novo eu disse para os irmãos, o sacerdócio levítico foi mudado porque a Bíblia diz que era impossível ele alcançar a perfeição por meio do sacerdócio. Era impossível. Hebreus fala disso, irmãos. Era impossível. E o que é que ele era? Uma sombra. Apontava lá para frente. Porque é nesse sentido. Como a gente tem essa revelação, a gente olha a história da redenção com essa revelação muito maior. Muito maior. Por isso que nós pregamos para os irmãos lá em 1 de Pedro, capítulo 1, de quê? De você valorizar a salvação. Pedro diz isso para os irmãos, valorize a salvação. Eu vou trazer uma coisa que eu vi. Eu não sei qual era a profissional. Mas ela disse o seguinte. Eu não sei qual era o nível da categoria profissional dela. Ela estava numa entrevista nessa escola de podcast. Ela disse assim, se eu lhe desse R$1 milhão, como é que você ia se sentir? Desse agora R$1 milhão. Você ia se sentir bem? Feliz? Aí tinha 2 pessoas lá. Disse, claro, muito feliz, muito alegre. Muito bom, né? 1 milhão. 1 milhão. Sim. Já começava a pensar em muitas coisas, em aplicar esse dinheiro e tal. E se eu te desse 10 milhões? Mais ainda. Lógico e tal. E começaram a debater as coisas. Aí disse, tá bom, beleza. E se eu dissesse, amanhã eu vou te dar 10 milhões hoje, mas amanhã você não acorda. Você ia querer os 10 milhões? Não, eu prefiro acordar. 100 milhões, eu vou te dar hoje. Não, eu prefiro acordar. Então, por que você acorda de mau humor? Se isso vale mais do que 10 milhões ou 100 milhões, você acordar. Acordar vale mais do que isso? Você acabou de dizer que vale. Por que você acorda de mau humor? Quero aplicar nisso nas Escrituras. Pedro quis mostrar isso aos irmãos que estavam passando por dificuldades. Ele dizia, meus irmãos, você tem a salvação. Valorize a salvação. Você tem uma coroa que não vai murchar, não vai perder o valor que está no céu. Valorize a salvação. A dificuldade que você está passando aqui na terra não se compara com a salvação. Ele diz também, vocês estão agora desfrutando de algo que até os anjos estão aprendendo com vocês. Então, o privilégio é muito grande. Irmãos, nós somos muito privilegiados. Porque nós temos toda essa clareza do conhecimento. Essa revelação completa. Nós não estamos vivendo nas sombras. Nós estamos vivendo na claridade, na clareza. Por isso que a gente adora a Deus no dia do Senhor. A gente se reúne no dia do Senhor e a gente procura se alegrar e nos deleitar neste dia, com a plena e tranquila consciência de que estamos fazendo a vontade de Deus, que é nesse dia que Deus deseja que nós nos reunamos. Que Deus nos abençoe, nos faça entender essas verdades. Amém. Vamos orar, ficar de pé.